Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o canal do grupo de WhatsApp Gênesis. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. A partir de agora, você vai acompanhar o Devocional Diário com o pastor Mário. Graça e paz, meus queridos irmãos, amigos do Conjunto Gênesis, amigos para sempre. Trago essa homeopatia neste dia para que nós possamos ter o elevo de nossas almas diante do nosso Deus. Quero trazer um assunto muito relevante para nós, que eu acho que tem afetado muita gente. Eu tenho acompanhado as mensagens do nosso grupo, as preocupações, as muitas enfermidades que têm assolado as nossas vidas, cumprimento da Santa Palavra de Deus para os últimos dias. E hoje eu quero trazer para os irmãos 1 Reis 19 e versículo 4. Um episódio muito significativo. Assim nos diz: ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. Irmãos, coisa impressionante. Quando nós observamos esse texto, nós observamos o quanto é verdadeiro de que nenhum cristão está isento de dificuldades. Nenhum cristão está isento de ter sofrimento. Em outras palavras, nenhum cristão está isento de precisar um dia abrigar-se debaixo de um zimbro. O que seria o zimbro? O zimbro é uma espécie de cedro, aquela árvore baixa, de tronco reto, porém com muitas ramificações, e que produz sombra. Nenhum de nós está indiferente ao que possa estar acontecendo, de queremos estar escondidos debaixo de alguma situação. Elias já havia realizado feitos que realmente eram grandiosíssimos. Vamos observar para ele. Ele já tinha profetizado, segundo Reis 17:1, uma grande seca. Lá em 17:6, ele havia sido sustentado por um corvo. Olha que experiência fabulosa. Ele já havia sustentado milagrosamente por uma viúva, está em 17, de 15 a 16. Esse homem também já havia ressuscitado o filho da viúva, em 17:22. Ele já havia confrontado o rei Acabe, capítulo 18, verso 18. Ele já havia feito cair fogo do céu, destruído os profetas de Baal, em 18, versículos 22 até o 40. Ele já havia orado para que acabasse a seca que ele próprio havia profetizado, segundo o que está escrito em 1 Reis 18, 41, 45. E depois de tudo isso, o que acontece com esse homem? Se nós olharmos para ele, nós vamos dizer: grande é este homem, poderoso é este homem, milagroso é este homem. Mas ocorreu algo interessante na vida dele. Uma certa Jezabel produziu uma instabilidade na vida daquele homem, a ponto dele desejar a morte. Quantos de nós, irmãos, passamos por situações não muito diferentes disso? A nossa vida espiritual parece uma gangorra em muitas situações, altos e baixos. E de repente a situação é uma situação que tira o nosso chão, tira de nós a maneira segura de agirmos. E às vezes ficamos meditando se vale a pena ou não continuarmos na jornada. E sempre nos vem o pesadelo do desistir. E é um momento em que Deus entra em ação. Oh, coisa linda! Deus manda anjos para sustentar aquele grande homem, para tirá-lo do desânimo e achá-lo lá embaixo do zimbro. Não é diferente conosco hoje. Quando nós menos imaginamos, tem a mão ajudadora de Deus. Quando nós menos imaginamos, tem a proteção do Eterno.
E veja que Deus mandou-lhe alimento de forma fantástica e ele comeu a comida que os anjos trouxeram. E o de seu grau de desânimo, ele era cada dia mais acentuado e aqui agora fora aliviado. Deus envia o anjo mais uma vez. E agora Elias agarra a segunda chance que o Senhor está lhe dando para cumprir aquilo que Deus lhe havia determinado. Como é que você está vivendo hoje, irmãos? Você está debaixo do zimbra? Você está procurando proteção? Você está se escondendo dos problemas? Você está gritando misericórdia a todo instante? Você está achando que foi esquecido por Deus? Não, meu amigo, no Salmo 37, 24, deixa muito claro. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor sustém com a sua mão. É Deus quem cuida de cada um de nós. Nós temos provas de que Deus cuida da gente. Nós temos provas de que Deus é o grande Deus. E nós observamos o seguinte: Deus faz crescer o pasto para o gado e as plantas que o homem cultiva para da terra tirar o alimento, tirar o vinho, a alegria do coração do homem, o azeite que lhe faz brilhar o rosto. Está lá em Salmos 104, versículos 14 e 15. Deus, além de Criador, é conservador de todas as coisas. Ele cuida de cada um de nós em todos os instantes. Nós somente temos que ser grato a Ele. Nas mãos de Deus, irmãos, está o controle de tudo. Nós observamos a sua santa palavra em Mateus 10, dos versículos 29 ao 31. Não se vendem 2 pardais por uma moedinha? Contudo, nenhum deles cai do chão sem o consentimento do Pai de cada um de nós. Até os cabelos que nós temos na nossa cabeça são todos contados por Ele. Portanto, nós não podemos ter medo. Deus exerce a supervisão de tudo na nossa vida. E nós precisamos confiar neste Deus e confiar a Ele a direção da nossa vida. E tem mais um detalhe, irmãos. O Deus que rege tudo isso o faz com amor. Observe a palavra de Deus no Salmo 145, versos 18 a 20. Onde ele diz: o Senhor está perto de todos os que o invocam, de todos os que invocam com sinceridade. Ele realiza o desejo daqueles que o temem. Ouvem gritar por socorro e os salva. O Senhor cuida de todos os que amam, mas a todos os ímpios destruirá. Olha que coisa interessante, irmãos. Deus cuida dos nossos temores. E quantos temores nós temos na nossa vida? Muitos temores nós temos. Muitos temores nos afrontam, muitos temores nos assolam, mas Ele cuida como cuidou de Elias. E lá no Salmo 23, nós temos que entender que deixa-nos claro que nós não temos que temer os males e as dificuldades que se apresentam diante de nós. Ainda mais Deus protege, Deus nos sustenta. A palavra nos diz claramente no Salmo 139, verso 5: Tu me cercas por trás e pela frente, e põe a tua mão sobre mim. Este é o Senhor que cuida de nós. É o Senhor que também nos consola na dor. E diz no Mateus 5 e verso 9: Bem-aventurados os que choram, pois eles serão consolados. Isto é a vitória, irmãos, pelo fato de nós termos um Deus presente. Ele está sempre nos trazendo consolo. Eu concluo dizendo, diz lá em Isaías, a palavra gloriosa 41:10: Por isso não tema, pois estou com vocês. Não tenham medo, pois eu sou o seu Deus. Eu fortalecerei e o ajudarei. Eu segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Que Deus em Cristo nos abençoe, irmãos. Não vamos temer. Vamos observar que os obstáculos da vida se levantam, mas em todos eles nós somos mais do que vitoriosos, porque Cristo é aquele que nos faz ultrapassar a linha da vitória. Deus abençoe. Maranata.